Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/Outlook. Bom dia a todos e é um prazer, satisfação agradecer o Giovanni e o pessoal da Gazeta do Povo por esse evento importante. Eu já vim acompanhando nos anos anteriores, mas esse pessoalmente tive a honra de ser convidado, inclusive, para fazer essa palestra aqui, nesse momento, sobre um tema importante que é a logística, né? Não sei onde está o... Aqui, joga para frente. Bom, eu conversei até com o Giovanni um pouquinho antes, a palestra é realmente extensa, mas eu queria aproveitar aqui um momento que a gente falou tanto de globalização, de tanta informação que se tem pela frente aí no mundo, e eu estive participando há poucos dias, em junho, de um MBA na Suíça, em Lausanne, num instituto chamado IMD. Eu acho que alguns de vocês aqui conhecem, que é um instituto muito famoso no mundo. Ele reúne vários executivos, CEOs de várias empresas do mundo. E nesse evento nós tínhamos, aqui está para mostrar para vocês, esse evento nós tínhamos lá 450 pessoas, né, 450 países e mais de 150 empresas do mundo inteiro, do complexo. E muitas empresas da Ásia, muitos asiáticos e muitas pessoas da Europa como um todo, né? E da América Latina, infelizmente, tínhamos poucos, né? Eu era o único representante brasileiro que estava presente lá. Então, mas uma coisa que me chamou a atenção nesse evento foi que o mundo tem uma preocupação muito grande com relação à situação do Brasil, né? E a gente consegue constatar isso no momento onde está num evento desse, que existem pessoas lá de liderança de companhias grandes no mundo inteiro. Então foi muito importante para a gente saber da importância e a preocupação que eles têm efetiva de que o Brasil saia dessa situação, porque na realidade o Brasil e continuará sendo um celeiro para o mundo, e não só na parte de alimentos, mas com minério e outras tecnologias. Então foi muito importante esse evento, e eu gostaria até de deixar aqui, porque teve algumas informações muito atual, né? E esse instituto, eles fazem esse tipo de evento normalmente 2 vezes por ano. Fazem um lá em Lausanne, onde tem uma sede, e em Singapura, agora em novembro, eles fazem outro também, e reúnem todas essas pessoas. Então teve um presidente do Instituto, que é o Dominique Torpan, que já está há 20 anos nesse processo lá, e teve alguns alunos méritos brasileiros também, que estudaram também nesse MBA lá, e ele andou visitando alguns países do mundo nos últimos 3 meses, e traçou um cenário das grandes preocupações, o que o mundo hoje enxerga com relação à situação que está ocorrendo, né? Então eles mostram basicamente, né, a preocupação que existe, né, no nosso mundo, cada dia mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, difícil de prever, né? A situação dos BRIC, que ninguém sabe, a situação do Brasil, né, de uma grande potência que e está sendo constituída em 2009, em 2013 com a crise, ela veio emborcar de cabeça para baixo. A preocupação, desculpa aqui, passou uma a mais, a preocupação com a situação do terrorismo no mundo, né? A situação do Brexit, da separação aqui da Grã-Bretanha, da comunidade europeia, o preço do petróleo também, que isso influencia muito na economia mundial, e também a situação do Donald Trump, que isso aqui é uma preocupação mundial, né? E tem um fato importante que foi citado lá, que também é com relação à abertura do comércio para as importações de petróleo, que tem uma defesa com relação ao petróleo, que isso pode impactar muito na produção de etanol dos Estados Unidos nos próximos anos. E também, consequentemente, sobrar muito milho desse país, né? E a China também, a preocupação de que a gente saber o que vai acontecer com a China, para nós é muito importante. Na realidade, inclusive, teve um painel lá que eu participei durante 5 dias, que falava sobre 2 horas e meia sobre a China, né? Então foi muito importante. Eu tinha muito interesse com relação a isso, porque trabalho no agronegócio e sei da importância que a China tem com relação ao agronegócio para o Brasil, né? E mostra também, as indústrias estão sendo desfeitas e redefinidas globalmente, né, por novos players. Então mostra tudo aquilo que a gente está falando há muito tempo, né? O mundo está mudando, né? Você tem vários segmentos aí de novas empresas, e tudo ligadas normalmente à parte de informação e à parte de internet, então, e muita coisa sendo desenvolvida
no mundo, diferentemente da indústria que está acontecendo hoje. Então, estão realmente verticalizando muito e dando muita importância para esses projetos novos que hoje, só o Uber, para ter uma ideia, vale 50 bilhões de dólares, né, o Uber. Então, um site que ninguém dá nada e tem esse valor expressivo no mundo, né? E o que eles comentam muito também é que hoje a mudança da economia está acontecendo muito mais para os jovens e adolescentes, né? Então, o crescimento é tão rápido e sendo desenvolvido que eles estão constatando que existe esse desenvolvimento, principalmente da informação, e são crianças que hoje estão surgindo com valores imensuráveis, né, com relação ao que está acontecendo aí, né? Meninos que desenvolvem sites por 200 milhões de dólares. Esse menino aqui, o indiano, que criou também um site em braille, para ler com uma impressora em braille. Então, realmente tem uma mudança muito, muito grande aí nesse cenário mundial, né? Comenta muito comigo da demografia, que já foi falado aqui também, né? Potencialmente 1 bilhão de novos consumidores na África. Eles citam aqui também o crescimento do PIB nos países da China esse ano, e falam também que para o futuro da sociedade o maior desafio que será provavelmente como gerenciar a diversidade, né? Que são 5 gerações que eles esperam que num futuro próximo as pessoas consigam viver durante 120 anos, né? Isso é uma coisa também que foi muito discutida lá dentro, né? E falando mais uma vez aquilo que é uma preocupação que a gente está tendo aqui de a população indo muito para a parte urbana, né? E saindo da meio rural, né? E mostrando o crescimento dos países aqui. Em 2020, a China terá 200 cidades com mais de 1 milhão de pessoas, né? E a África com menos 40 cidades, também com a população grande, e mostro alguns exemplos aqui. E o que eles dizem é isso aí, aqui é como é que ele você vai lidar com esse gerenciamento do VICA, né? Simplesmente você tem que ter muita agilidade, né? Os processos têm que correr de forma com agilidade e que a gente consiga realmente transformar essas coisas na prática no mundo inteiro, né? E teve esse case da China que eu acho que é importante aqui rapidamente também mostrar para vocês, que é o que eles falam, né? Que a escolha da China foi abraçar aí a globalização econômica nos anos de 1970, né? E fala que o milagre chinês é realmente participar do capitalismo global, né? Tudo isso foi muita informação. Então tem muita informação aqui que a gente começa a pegar e teve uma curiosidade quando começou a aparecer as fotos do presidente da China e veio a nossa presidente e houve até um murmurinho. Eu estava numa sala com 50 pessoas e houve um murmurinho total quando aconteceu isso, né? E o próprio professor veio conversar comigo e depois disse, não, isso aí é realmente o que as pessoas têm aqui, muito mais é preocupação e não é desmerecer as pessoas, né? A preocupação de que o mundo, por mais que ocorra problema em todos os lugares do mundo, que não só no Brasil, a preocupação que eles têm realmente é fundamentar que o Brasil é um país muito importante realmente para o mundo inteiro, né? E mostrando aqui os dados, né, que é importante citar que quando se fala na importação, principalmente de soja, né, que é o nosso negócio maior com a China, né? O Brasil, como o maior exportador de soja hoje no mundo, com 54 milhões de toneladas, os Estados Unidos com 50 milhões, depois vem o Paraguai, e os grandes compradores, grandes players, né, que é a China com 63% desse volume todo, né? 78 milhões em 2015, aí tem o Japão com 3 milhões, e o segundo lugar lá com 13 milhões. Então, realmente é fundamental a importância a China para a gente nesse cenário, né? E aqui mostra também os números, né, de que quanto que a gente exportou, o parceiro comercial com a China, 36 bilhões, e dividindo isso, no agronegócio nós tivemos aí 16 bilhões no ano passado, e em minério 6 bilhões de dólares sendo exportado aqui. E na parte de grãos, né, na soja, principalmente, o Brasil, 75% do que o Brasil exportou ano passado, que foi 54 milhões, foram para a China, né? Então, você vê que realmente a importância da China existe para todo, não só para o Brasil também, para a Argentina, ela foi 84%, e para os Estados Unidos, 60% do que foi exportado também foi para a China. Então, isso realmente preocupa muito nesse cenário que a gente vive aí, de ter que contar que realmente apostar que a China vai continuar sendo um player gigante e com crescimento no mundo, né? Aqui essa informação do agronegócio, que depois eu posso deixar disponibilizado aí, porque o tempo aqui está meio curto, é de produtividade, mostrando por que o Brasil ainda pode ser realmente um potencial
parceiro. Tem clima, tem água potável, nós somos o primeiro país em água potável no mundo, área disponível, produtividade, preço de área. Então, realmente a gente tem esse cenário. E aqui tem uma evolução também da produção brasileira, falando um pouco mais de logística agora, de como é que ocorreram tudo isso, né? As produções foram crescendo daqui, foram subindo para o Mato Grosso, os produtores do Mato Grosso foram indo para o Matopi, depois foram Bahia. Então, nós temos aí uma série de situações que foram criadas aqui, né? E falando um pouco também entrando na logística, que também é o nosso tema aqui, tem que também ser um pouco mais rápido, mostra realmente como é que está crescendo a produção do Brasil, né? E qual é a distância que ela percorre para os portos brasileiros, né? De certa forma, comparando principalmente com o nosso parceiro aqui, falando das Américas, comparando com a Argentina, que você tem aí a grande produção de soja da China, num raio de 400 quilômetros do teu porto, e o nosso grande produtor brasileiro aqui em torno de 2.000 quilômetros aqui de quilômetros que tem que andar, né? Aqui a gente mostra também as nossas matrizes de transporte, né? Hoje está falando muito do Arco Norte, que é o porto que a gente está aqui no Tegrã, mas aqui o Arco Norte está crescendo, vou mostrar um pouquinho mais para frente também. Vários empreendimentos aqui sendo construídos na região de Miritituba, o pessoal está acompanhando também, Vila do Conde, Santana. É o caminho, realmente a produção do norte tem que subir e você ter mais agilidade nesse escoamento para os próximos anos, né? A gente está vendo aqui também as nossas matrizes de transporte, diferentemente dos Estados Unidos e da Argentina, né? Nós temos aqui 9% de hidrovia, 26% de ferroviário e 65% de rodoviário. Isso quer dizer, nós estamos ocupando em muito as estradas do Brasil, e em detrimento de ter uma política muito ruim ainda na ferrovia, basicamente trabalhando em cima de monopólios hoje, e não tem realmente uma estrutura ainda hidroviária que responda às necessidades que tem o país, né? E comparando isso com a Argentina. E a participação do frete no valor final, que também é um produto importante, que os produtores sempre reclamam dessa competitividade e nos ataca sempre, realmente é o custo do transporte, né? A gente vê que o custo de transporte da soja, ele representa aí pouco mais de 23%, e o milho, realmente a diferença é muito grande, né? Você tem 50% do valor do milho transformado em frete, né? Esse é outro quadro também competitivo em torno de logística, que é importante também a gente citar dos países do Mercosul aqui com relação aos Estados Unidos, né? A gente fez uma comparação aqui é o mapa dos Estados Unidos e o mapa de Sorriso aqui do Mato Grosso, né? E que mostra que basicamente a mesma distância que percorre o produtor do Middle West americano e com o produtor que está em Sorriso no Mato Grosso, né? Que são os 2.000 quilômetros. E o preço que ele leva do seu produto, da sua soja, de Davenport, lá dos Estados Unidos, no meio oeste, para a China, custa $67, né? Isso já incluindo já o frete marítimo, que hoje realmente está bastante em conta. E o preço do Brasil, $113, quer dizer, é um preço absurdamente o dobro do preço americano. E para a Argentina também nós estamos perdendo aqui em torno... A Argentina, com o principal porto dela, que é o Upper River, que é o Porto de Rosário, é em torno de $70, né? Então nós temos uma diferença aí gritante com relação a isso. E aqui a gente mostra todos os modais, via Santos, o que faz cada um deles, né? Por ferrovia ou por caminhão direto. Então você tem toda uma comparação aqui que mostra que realmente nós estamos muito atrasados em relação à competitividade, com relação ao preço, né? E voltando e falando um pouco então o que precisa, né, o Brasil. Nós precisamos de investimento na infraestrutura, que isso aí já todo mundo aqui, eu acho que está ciente dos nossos problemas e sabe o que está acontecendo. E esse último levantamento que foi feito, o Brasil precisaria de 608 bilhões de investimentos para rodovias, ferrovias, hidrovias e portos, né? Isso distribuindo esse valor. E o que foi investido de 2003 para 2014 está aqui, né, esses valores todos. E esse ano de 2014, que foi investido esses 17 bilhões, mostra que se o Brasil fosse nesse ritmo de investir esse valor aqui, nós precisaríamos de 50 anos para tirar esse gap que existe das diferenças dos valores que a gente teria que investir nos próximos anos para melhorar toda essa cadeia logística. O total abandono que o governo tem e a iniciativa privada tem se desdobrado para poder fazer os investimentos que a gente precisa, né? Citando isso, a gente deixa os aspectos positivos e negativos que existem na logística do Brasil, né? Como todos aqui, as cooperativas, o nosso doutor Galassini aqui também, o presidente da cooperativa de muitos anos,
e outras cooperativas, sabe que existe da porteira para dentro essa vantagem do Brasil, que sempre cresceu de produção, os investimentos privados, né, que ocorreram nos últimos anos, e nas ferrovias também os investimentos das empresas, que são as concessionárias, não do governo, né? E de outra parte, aqui nós estamos desse abandono das estradas brasileiras, que realmente tem uma necessidade de investimento muito alto, não temos investimento hoje, né? Os portos públicos também, da parte do governo, com essa nova lei dos portos, todos os investimentos que ocorreram, a última licitação ocorreu agora em Santos, aí, né, que licitaram 2 portos, e o governo conseguiu arrecadar 400 milhões, e anteriormente tinha sido o Tegran, que é o porto onde eu sou presidente, e a gente levou lá durante quase 10 anos para conseguir viabilizar um porto público, né? Tivemos vários exemplos de licitação que foi cancelada, problema do porto com o TCU, então a gente teve muita dificuldade para alcançar esses objetivos. Então, essa é a falta que faz o governo. Aqui são alguns dados que eu acho que vocês também já sabem, que nós somos o 22º na matriz rodoviária no mundo inteiro, né? Nós temos a pior situação de logística aí na parte de rodovia. Aqui tem uma série de levantamentos que associados aos transportes, embarcadores, o que a gente é ruim, o que precisa melhorar, né? E até os entraves que a gente tem, falta de investimento, ausência de manutenção adequada da rodovia, deficiência de pavimentação, falta de baixa extensão de duplicação. Então, nós temos muito o que fazer ainda, né? E aqui são os valores que nós temos que investir nos próximos anos, né? Implantação. Então, nós temos muito dinheiro para se investir aqui. Faltava 5 minutos, você me falou. Eu vou concluir aqui. Eu vou até passar adiante aqui, porque tem coisa aqui, isso aqui é as estradas brasileiras, né, que a gente está vendo aí. Aqui é um exemplo da BR-163, né, do Miritituba, lá onde vai todo o escoamento, e aqui se espera escoar 20 milhões de toneladas nos próximos anos. Eu não sei como vai, que é o único meio de transporte que se tem hoje é pela rodovia 163, então nós temos uma situação muito complicada. Essa aqui é a chegada em Miritituba, lá onde vai chegar também, tem vários terminais prontos. E aqui a 158, que leva lá para o nosso porto de Itaqui, nesse estado também de abandono essas estradas, né? As ferrovias também, vou passar rapidamente, porque não temos tempo mais. Aqui, então, a ferrovia que tem hoje, que está operando somente para o Tegran, é a Ferrovia Norte-Sul, né? Que ela tem a concessão da VLI de Palmas até a Ceilândia, e depois ela entra aqui em Ceilândia, ela entra na Ferrovia Carajás, que é da Vale, e, por último, ela entra ainda na Ferrovia Transnordestina no Norte. Então, você tem que passar por 3 ferrovias aqui para chegar até o porto. E o governo tem uma linha de Palmas até Anápolis, que ele quer criar, já criou o OFF, né, o Operador Ferroviário Independente. Só que com nada de clareza nas leis, porque ele diz, eu te vendo a capacidade de Palmas de Anápolis até Palmas, e de Palmas para cima você tem que combinar com os outros ferroviários. Como é que eu vou negociar com a Vale isso? Eu não vou conseguir. Quem vai ser o operador dessa ferrovia aqui vai ser a Vale. Isso não tem outra alternativa hoje, porque não tem clareza nessa situação do marco regulatório, né? Aqui os valores que precisam, né, ser investido, né, as ferrovias que tem, mais a importância que existia também na exploração. Se funcionasse efetivamente o marco regulatório, né, se funcionasse, os objetivos seriam realmente alcançados por todo mundo, né? Os portos também, a gente tem aqui vários exemplos, vários números, depois o Dividindo pode falar um pouquinho melhor. Isso aqui também vai ficar disponibilizado. E aqui eu só queria deixar claro só uma coisa, que são os portos, que nessa nova lei dos portos houve a centralização do poder novamente em Brasília, né, Dividindo. Isso aí também eu acompanho muito de perto lá no Porto do Maranhão, e sei da capacidade que tem os portos brasileiros em decidir pelo melhor projeto. E com essa centralização dos portos em Brasília, a gente tem sofrido muito com relação a novos projetos, né? Tanto que agora, com o próximo governo interino, o governo Temer, o Ministério dos Transportes, olha, você pode apresentar um projeto aqui, que se não estiver dentro do PAC, daquele PIL que foi feito anteriormente, a gente pode avaliar aqui e aprovar esse projeto se tiver viabilidade, né? Isso é uma coisa que pode ser que melhore a situação para frente, né? Aqui mais os portos, aqui tudo falando então sobre o governo Temer avalia leilão de concessão intermodal, o governo arrecada 430 milhões, e o governo cancela a licitação de 5 terminais no Pará. Por que ele cancelou? Porque nós estamos sendo sobreposições de terminais no Pará, né? A iniciativa privada está investindo muito dinheiro nos portos do Pará. Então não está tendo uma coisa que o governo no gabinete combinando com
alguém que não sabe o que está fazendo o projeto, porque ele não vai lá no Pará e enxerga que tem mais de 20 milhões de toneladas sendo construídos de terminais no estado do Pará. Então, isso é óbvio que ele vai ter sobreposições, né? Aqui também mostra o que está sendo investido, né? Olha, nos próximos anos, aqui no próximo ano, nós vamos dobrar de 25 para 50 milhões a capacidade dos portos do Arco Norte. Só em Miritituba nós vamos ter lá em Barcarena 21 milhões de capacidade, tudo pela iniciativa privada. Tá bom, já vou encerrar aqui, porque senão eu vou apanhar aqui da nossa... Cara brava, né? A hidrovia, ela é brava, mano. Os corredores da hidrovia, tá? Das hidrovias que tem aqui. Essa aqui é o canal mostrando lá o novo Arco Norte, né? Os investimentos, quanto cresceu já as exportações para lá nesses anos, né? Passou para 11 milhões e 400 mil, só olhando aquela parte. O crescimento da exportação por Vila do Conde, por Santarém. Aqui mostrando os terminais, né, que existem lá, para mostrar para vocês aqui, o que vai pelo rio Tapajós e pelo Amazonas, né, e vem aqui para Barcarena. Esses terminais todos da MAGE, Bertolini, Hidrovias do Brasil, da Cargill, que vai para Santarém, desse da Fiagril, da Ciamport, que vem para o Porto de Santana. Então, são todos terminais novos, gente, que está acontecendo e que a capacidade está aumentando. Quer dizer, isso, de certa forma, vai melhorar muito aqui os portos do Sul. O Divino vai poder, como ele falou, atender bem os clientes dele aqui, porque você vai ter agora um porto, inclusive sem line-up, sem os demurros muito altos, e beneficiando também os investimentos que estão ocorrendo lá no Porto do Panamá, né? Aqui os portos lá em cima, né? Os portos de Vila do Conde, né? Os TUP dessas empresas, né? Com essas grandes capacidades. Aqui a capacidade que existe hoje, em 2016 já tem 18 milhões de toneladas, e nós vamos ter em 2020 21 milhões de capacidade, e nós temos esse problema aqui. Como é que vai chegar a 21 milhões de toneladas nessa região? BR-163, que hoje não existe, que tem 150 quilômetros para ser asfaltado dentro do Pará, e a Ferrogrão, que é o projeto que a iniciativa privada está tomando conta, senão não sai. Que é a ferrovia que sairia de Sinop e levaria até Miritituba, né? Esses são os números. E aqui, por último, pedir licença aqui para ela, tem um vídeo de 3 minutos do Tegran, que afinal de contas eu sou o presidente, não posso deixar de mostrar, que é um vídeo sobre esse projeto do Tegran, que foram 10 anos de luta que a gente teve lá no Norte. Os produtores do Matopi tiveram essa reivindicação de muitos anos, né? E a gente conseguiu. Em 2015 ele começou a funcionar, já foi um sucesso no primeiro ano, já fizemos 3,5 milhões de toneladas. Esse ano, infelizmente, tivemos uma seca lá, tivemos um problema climático, que é pontual, e que a gente já espera que no próximo ano a gente já tenha um melhora no projeto. Vamos dar uma olhadinha, por favor. Na Baía de São Marcos, em São Luís, está localizado o Porto de Itaqui. É aqui que está o Tegran, Terminal de Grãos do Maranhão, inaugurado em 2015. Situado em um ponto estratégico, beneficia diretamente o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, regiões onde o agronegócio está em constante crescimento. Com a chegada do Tegran, o escoamento da produção ficou mais rápido, eficiente e com o custo reduzido, impulsionando os negócios do Matopiba, área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, além do Nordeste de Mato Grosso. Mais de 500 milhões de reais foram investidos na construção do empreendimento e uma iniciativa das empresas TCN, Terminal Corredor Norte, sociedade controlada pela Nova Agri e com participação da CHS, proprietárias do Armazém 1, Glencore, proprietária do Armazém 2, CGG Trading, proprietária do Armazém 3, e a MAGE e Louis Dreyfus, proprietárias do Armazém 4. Em sua fase de construção, o Tegran gerou 1.600 empregos diretos e na fase de operação vai gerar 420 empregos diretos e 200 indiretos. Cada um dos armazéns construídos de forma idêntica tem capacidade de armazenamento de até 125 mil toneladas, totalizando 500 mil toneladas de capacidade estática. Em breve, o Porto de Itaqui será referência na exportação brasileira, se tornando o terceiro maior porto exportador de grãos do país. Na primeira fase, o Tegran deverá exportar mais de 5 milhões de toneladas anuais de soja, milho e farelo, mas em poucos anos terá sua capacidade aumentada para mais de 10 milhões de toneladas anuais. Cerca de 20% do volume das operações chegará ao Tegran por via rodoviária e cerca de 80% por meio da moderna ferrovia Norte-Sul.
O sistema de recepção rodoviária é individualizado e composto por recepção, pesagem e classificação. 2 tombadores para caminhões bitrem de até 27 metros realizam a descarga simultaneamente, totalizando uma capacidade de descarga de 750 toneladas-hora em cada um dos 4 armazéns. Na moega ferroviária, 4 vagões poderão descarregar simultaneamente os produtos que serão transferidos por velozes correias transportadoras para um dos armazéns. Também em poucos anos, esta capacidade será duplicada e permitirá descarregar até 8 vagões. Uma correia transportadora de alta performance liga de forma independente os armazéns ao carregador de navios, permitindo uma taxa de embarque de 2.500 toneladas/hora. Grande capacidade estática, dupla vocação logística para recepção tanto de caminhão quanto de trem. Alta taxa de carregamento de navios, localização estratégica e profundidade dos berços de atracação fazem do Tegran um dos mais eficientes terminais de movimentação de grãos do país. Terminal de Grãos do Maranhão, um marco logístico para o Brasil. Obrigado, pessoal. Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/Outlook.